Galera, é o seguinte, hoje a gente vai falar sobre o filme 1984, né? Baseado no clássico livro do George Orwell, né? Um filme aqui dirigido pelo Michael Radford e protagonizado John Hurt. Então, assim, assiste o vídeo até o final para você ver aí todas as minhas considerações. E, claro, antes da gente começar com a crítica propriamente dita, eu tenho que me apresentar. Meu nome é Pedro, seja muito bem-vindo aqui no Memórias de Cinema. Se você gosta de crítica de cinema, principalmente assim de filmes mais antigos, né, e tal, se inscreve aqui no canal para não perder os próximos vídeos. E a gente também já tem várias críticas aqui no Memórias de Cinema para caso você queira assistir depois. Então vamos lá, galera. 1984, certo? Dirigido pelo Michael Radford. Foi o primeiro filme que eu assisti dele. E, entretanto, essa foi a segunda vez que eu assisti ao 1984, tá? Eu já tinha assistido ele no ano passado e aí vi de novo nessa semana. E é uma adaptação que eu gosto bastante de um livro que está entre os meus livros favoritos. Eu não sei em que colocação exatamente esse livro estaria entre os meus favoritos, mas ele com certeza está entre o meu top 10, tá? Eu acho a construção de mundo desse livro incrível, eu acho a construção de personagens incríveis, eu consigo me envolver completamente com essa história, com o Winston, sabe? E todas as analogias e críticas que o George Orwell faz que parece que a cada dia são mais reais, sabe? Então eu gosto demais, eu amo esse livro, tá? Esse livro é espetacular. E aí a gente tem o filme do ano mesmo, né? Foi lançado em 1984. Não assisti outras adaptações desse livro, no entanto, essa é a única que eu assisti. Mas eu tenho que dizer que eu gosto bastante, tá? Não é uma adaptação perfeita, mas eu gosto bastante. A história, né, para quem não conhece o clássico, eu não vou dar spoilers, mas a gente basicamente acompanha o personagem Winston. Ele é aí quase como se fosse um funcionário público do governo, né, onde ele basicamente serve aí ao grande estado do grande irmão, né, no grande país da Oceania. Aqui a gente basicamente tem um futuro distópico onde toda a sociedade é controlada por um grande partido, né, envolvendo aí um grande líder, né, que é o grande irmão. Então as pessoas elas são completamente quase que escravizadas, sabe? Elas perdem completamente a sua liberdade, elas perdem muitas coisas, elas estão aí num regime completamente ditatorial e opressor, tá? Então essa é a base da história, e aí a gente basicamente vai acompanhar esse personagem Winston, que ele trabalha aí, como eu falei, ele é quase como se fosse um funcionário público, ele trabalha dentro da mecânica do governo. Entretanto, o Winston ele começa a perceber que talvez as coisas, né, não sejam realmente como elas parecem, como o Estado quer que as coisas realmente aconteçam, né? Então o Winston ele começa a criar uma consciência e a partir daí eu não vou dar mais spoilers sobre o que é 1984. Então assim, galera, é um livro bastante antigo, é um livro de 1949. É um livro complexo, tá? É um livro bastante complexo. E, primeiro, eu tenho que dizer que você tem que ler o livro, tá? E, segundo, esse talvez seja o principal problema desse filme. Porque, assim, das duas vezes que eu assisti esse filme, eu já tinha lido o livro, tá? Eu acho que eu já li esse livro 3 vezes, se eu não me engano. Todas as vezes, eu já tinha o contexto do que era a história. Então, eu já sabia exatamente o que era a Oceania, o que era esse governo, o que eram as questões desse governo, o que esse governo queria, como que funcionava a sociedade, etc, 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 certo? Eu já sabia também como que era a personalidade do Winston, da Julia, então eu já tinha todo esse contexto da minha leitura. Mas aí o grande problema do filme é que ele não te dá nenhum contexto. Então ele já te joga dentro da história do filme. E eu geralmente não gosto, tá? Quando os filmes eles mastigam completamente a história. Eu não gosto disso.
Mas eu acho que aqui em 1984 é algo que deveria ter acontecido, não mastigar de uma maneira tipo, vamos simplificar a história. Não, mas pelo menos dar um pouco de contexto, porque de fato, e eu percebi isso principalmente agora assistindo pela segunda vez, o filme ele simplesmente te joga nesse universo. O filme ele te joga nesse universo e ele não te dá nenhum contexto do que aconteceu, do que é a Oceania, do que o Winston trabalha, do que ele faz, do que as pessoas estão fazendo. Então, assim, ele é um filme muito bom, ele é um filme envolvente, bem feito, mas funciona principalmente para quem já leu o livro. E eu sei que muita gente vai ter, de fato, lido o livro, porque é um livro clássico, é um livro muito vendido, ele sempre está entre os mais vendidos até hoje, mas ainda assim, a pessoa que não leu esse livro, ela vai faltar o contexto, e aí ela vai ficar um pouco perdida do que está acontecendo. E aí ela não vai se envolver na história. Então eu acho que o grande problema desse filme é justamente isso, porque ele depende de você ter lido o livro. Óbvio que isso particularmente não foi algo que aconteceu comigo, porque eu já tinha lido o livro, então eu já sabia o que estava acontecendo, mas é uma falha do filme, porque quem não lê o livro vai ficar muito perdido com os acontecimentos aqui da história, tá? Então eu acho que esse é o principal ponto. Dito isso, ele é um filme muito bom, ele é um filme muito fiel aos acontecimentos do livro, as personalidades dos personagens principais, a forma, a sequência dos acontecimentos exatamente como acontece, e é principalmente é um filme muito fiel ao livro no que diz a estética, sabe? A estética da televisão, do Grande Irmão, de como que funciona aquela sociedade, de como que é aquele mundo cinza, sabe? E a fotografia do filme ela é quase preto e branco, né? Ela é meio cinza, ela não tem cor, porque é de fato um mundo que não tem cor, é um mundo que não tem alma nem nada, completamente vazio de esperança, e a fotografia ela faz muito bem em trazer isso, né? A trilha sonora também é muito legal, é muito bem feita. A atuação do John Hurt, cara, ele tá muito bem como Winston, sabe? Eu realmente, quando eu leio o livro, eu só consigo imaginar de fato aquele personagem. Eu acho que foi, sei lá, um dos melhores castings assim que eu lembro de cabeça. Então, assim, é muito bom. Então, poxa, eu gosto demais, sabe? Eu gosto demais de todos esses aspectos do filme. Eu acho que é um filme também que ele tem, pô, menos de 2 horas. Óbvio, poderia ter tido, sei lá, uns 15 minutos a mais para ter o contexto, principalmente no primeiro ato, para você explicar mais ou menos como é que funciona aquele mundo. Poderia. Mas eu acho que é um filme que tem uma montagem envolvente, não cansa você assistir esse filme, sabe? Então, assim, ele é muito bom e ele consegue manter as mesmas mensagens que o 1984 o livro quer passar. Então, eu acho muito bom. Eu acho que ele faz também aquela cena final no terceiro ato. É algo muito difícil de você assistir, né? Quem lê o livro sabe o que eu tô falando. Aquela parte no terceiro ato é realmente complicada. E eu acho que ele consegue passar mais ou menos o mesmo sentimento do livro nessa parte. Então, cara, é um filme muito bom. Mas como eu falei, eu acho que eu tenho que fazer essa ressalva de que se você não leu o livro, muito provavelmente você vai pegar esse filme e você vai ficar meio perdido, e aí, até por você ficar meio perdido na história, você talvez não consiga entrar tanto na história e se envolver tanto com os personagens. Mas quem já leu o livro, eu acho que aí sim vai gostar bastante desse filme, assim como, por exemplo, eu gosto. Então, assim, para 1984, nota 8 de 10. O livro é nota 10, mas o filme é nota 8. De qualquer forma, é um filme legal, eu recomendo. Mas antes, claro, leia o livro. Então, galera, esse foi aqui mais um vídeo no Memórias de Cinema, né? Se você gostou do vídeo, por favor, deixa o like e deixa aqui na seção de comentários qual que é a sua opinião sobre esse livro, sobre o filme também, tá? Então, a gente se vê no próximo vídeo. Eu vou estar deixando aparecendo agora em tela algumas críticas para caso você queira conhecer mais do meu trabalho, e a gente se vê. Até a próxima e tchau!